A primeira questão, a quitanda. Foi feita na primeira fase da OBI 2008, da modalidade de iniciação, né, a mesma que vocês. Começando aqui então. 5 irmãos, José, Carina, Laura, Maria e Nilo, revezam-se para cuidar da quitanda da família de segunda-feira a sexta-feira. A quitanda deve ser exatamente 2 irmãos trabalhando em cada dia, respeitando as seguintes condições. Então, já puxando aqui, tem a quitanda, que é aberta de segunda a sexta, e cada dia deve ter 2 irmãos trabalhando lá. Para restrições. Cada irmão deve trabalhar pelo menos um dia. Karina deve trabalhar na segunda-feira. Maria deve trabalhar na quinta-feira e na sexta-feira. E José não pode trabalhar nos mesmos dias que Karina. Ok, então. Então vamos assim, para simplificar. Bora colocar em forma de texto. A gente já ir fazendo. Vamos dizer que a gente tem 5 dias na semana. A letra é meio feia, mas fazer o quê? A gente tem 5 dias na semana. E nesses 5 dias, a gente tem 5 irmãos. E cada dia deve ter 2 irmãos, no mínimo. Ok, então. Então, começando aqui por cada restrição. Cada irmão deve trabalhar pelo menos um dia. Então, tem que ter alguém trabalhando. Pelo menos uma vez na semana, todos eles têm que trabalhar. Nenhum irmão pode trabalhar 3 dias consecutivos. Então, se alguém trabalhar na segunda, na terça e na quarta, não pode. No máximo 2 dias consecutivos, no terceiro já não pode. Karina deve trabalhar na segunda-feira. Então, a Karina tem que trabalhar na segunda-feira. Isso aqui é obrigatório. Maria deve trabalhar na quinta e na sexta-feira. Então, a Maria vai trabalhar na quinta e na sexta-feira. Na quinta e na sexta-feira. Ok, então. Maria deve trabalhar na quinta e na sexta-feira. E José não pode trabalhar no mesmo dia que Karina. Então, se Karina está trabalhando na segunda-feira, mas se ela quiser pegar outro dia para trabalhar, José não pode ficar junto com ela. Ok, então. A número 1 vai ser no caso. Qualquer um dos irmãos pode trabalhar na quarta-feira, exceto José, Karina, Laura, Maria ou Nilo. Então, o que nessa questão está pedindo? Está perguntando, no caso, qual dos irmãos não pode nunca trabalhar na quarta-feira. No caso, montar a sequência e ver qual deles exatamente não pode na quarta-feira. Ok, então. Podendo a gente ver aqui, qual dos irmãos pode estar trabalhando, não pode estar trabalhando na quarta-feira, exceto, então, é o irmão que nunca vai estar trabalhando na quarta-feira. Então, beleza. Nas restrições, a gente viu que a Karina trabalha na segunda e que a Maria trabalha na quarta e na quinta. Uma das restrições básicas é que nunca pode haver 3 dias consecutivos de trabalho. E como as pessoas trabalham de segunda a sexta, final de semana pode dizer que é a folga, então se a gente só pensar aqui que 3 dias consecutivos não pode, é só pensar que se eu colocar a Maria aqui na quarta-feira mais uma vez, vai ser 3 dias consecutivos, ou seja, 3 dias consecutivos não pode. Então, na quarta-feira, nunca pode ser a Maria, porque a Maria já trabalha na quarta e na quinta. Se colocada na quarta-feira, seria 3 dias consecutivos. Número 2. Se José está trabalhando exatamente 3 dias da semana, então 2 desses dias devem ser letra A, segunda-feira e quarta-feira, letra B, terça e quarta-feira, letra C, terça-feira e sexta-feira, letra D, quarta-feira e sexta-feira, letra E, quinta-feira e sexta-feira. Ok, então. José está trabalhando em exatamente 3 dias da semana. Então, 2 desses dias devem ser. Então, aqui. A única restrição sobre José é que ele não pode trabalhar no mesmo dia que a Karina. Mas ele está trabalhando 3 dias. Lembrando que 3 dias consecutivos não pode. Então, qual 2 dias da semana ele está trabalhando? Ele trabalha 3 dias. Mas qual dos dias, qual 2 desses 3 dias que ele está trabalhando, ele trabalhando?
Ok, então. Número 2. Se José está trabalhando exatamente 3 dias semanas, então quais desses 2 dias deve ser? Vamos começar pelas restrições, então. Segunda-feira já não seria, pois Karina trabalha na segunda-feira, e Karina trabalhando na segunda-feira, ele não pode trabalhar no mesmo dia que Karina. A gente já descarta segunda-feira. 3 dias da semana, e esses 2 dias devem ser, no caso. Fulano, vamos dizer que ele sim vai na terça-feira. Ele vai na terça-feira trabalhar. Vai na terça-feira trabalhar, sim. Aí ele vai na terça-feira. Então, terça-feira, letra C já começa correta. Mas o porquê dele não poder trabalhar na quarta e nem na quinta? O porquê é porque há mais irmãos que trabalham também. Então, no caso, são 5 irmãos. E ele trabalhando 3 dias, tem que ter alguns irmãos junto com ele, que é 2 irmãos. É um par de irmão para cada dia da semana. Não trabalhando com Karina, sobraria a terça, ok, pode ser. Aí, no caso, na quarta-feira, ele até que poderia, mas há os outros irmãos. No caso, na quinta-feira, a Maria trabalhando já, mas não há restrição sobre que ele não pode trabalhar com Maria. Ok, então. Não pode trabalhar dias consecutivos, e José não pode trabalhar no mesmo dia que Karina. Ok, então. Aí sobraria para a gente apenas a sexta-feira, no caso, que seria a resposta correta, terça e sexta-feira. Eu entendi mais ou menos. Essa aqui, ela foi uma das mais complexas, um pouquinho, né? Subindo para quadrática, que na segunda-feira, obrigatoriamente, não pode ser porque Karina trabalha, mas a Karina também trabalha em outros dias. Ele trabalha 3 dias na semana, esses 3 dias não podem ser consecutivos. Então, ele não pode trabalhar nem na terça, na quarta e na quinta. Não pode, não pode. Então, no caso, se ele trabalha 3 dias, trabalha na terça, na quinta e na sexta. Mas ele pediu apenas 2 desses dias, mas são 3 dias trabalhados. Então, pensando aqui, poderia ser na terça-feira, na quarta, na quinta. Só que aí não poderia, porque seria 3 dias consecutivos. Então poderia ser na terça, na quinta e na sexta. Pronto. Então, se tivesse a questão na terça e na quinta, poderia até ser. Mas como não tem terça e quinta, só tem terça e sexta, então a resposta certa, letra C, terça-feira e sexta-feira. Isso eu entendi para não ser 3 dias consecutivos. Essa deu uma pequena bugadinha pelo fato de pedir apenas 2 dias dele trabalhando 3. Ok, então, passando para 3, questão 3. Se Karina está trabalhando exatamente 4 dias da semana, então qual dos pares abaixo pode ser os que eles estão trabalhando na quarta-feira? Ok. Aqui está pedindo, no caso, Karina está trabalhando 4 dias na semana. Já pensando que a Karina é obrigatória a trabalhar na segunda. Então, beleza. Se ela trabalha 4 dias na semana, se ela trabalha 4 dias na semana, e não são 3 consecutivos. Então, você já tem que pensar do modo que ela trabalha 4 dias sem ser 3 consecutivos. Então, não sendo 3 consecutivos, quais dos irmãos, fazendo um par, não poderia trabalhar na quarta-feira? Não, que poderia trabalhar na quarta-feira. Ou seja, se a Karina trabalhando 4 dias, ela trabalha segunda, terça, folgava a quarta, porque senão seria 3 dias consecutivos, e subiria para quinta e para sexta. Então, se ela trabalhar nesses 4 dias, quem a dupla de irmãos trabalharia na quarta-feira? A 3 é a letra A resposta correta. Ok, então. Karina está trabalhando segunda, terça, quinta e sexta, folgando a quarta, para assim a condição de 3 dias consecutivos não poder ser certa, ser atendida. Ok, então. Então, no caso, se a Maria também trabalha na quinta e na sexta, então Karina trabalha mais a Maria e José não pode trabalhar de jeito nenhum em qualquer dia que a Karina tiver. Então a gente já vai e coloca o José na quarta-feira, porque quarta-feira é o único dia que na quarta-feira é o único dia que o José não trabalha, que a Karina não trabalha, e dia que José pode trabalhar. Então beleza, a gente já sabe que o José vai estar. Então se José vai estar, então a gente já puxa aqui nas alternativas, é por eliminação. Maria e Nilo, já não tem José, então já estaria errado.
Letra D, Karina e Nilo. Já não tem José, estaria errado. Letra C, Karina e Laura. Já estaria errado. José e Maria. Maria já está trabalhando na quarta e na quinta. Então, ela não trabalharia na quarta, pois é igual na 2. A gente tem que levar em consideração que os outros irmãos também estão trabalhando. Tem que trabalhar no mínimo um dia. Então, o Nilo também sobraria, mas como não há opção de José e Nilo, apenas José e Laura, então na quarta-feira trabalharia apenas José e Laura. Passando para a questão 4, se José está trabalhando exclusivamente nos mesmos dias que Maria está trabalhando, ou seja, José está trabalhando exclusivamente na quarta ou na quinta e na sexta. Então, qual das opções pode ser verdadeira? Letra A, José está trabalhando na segunda-feira. Letra B, Karina está trabalhando na sexta-feira. Letra C, Laura está trabalhando na sexta-feira. Letra D, José está trabalhando na quarta-feira. Letra E, Nilo está trabalhando na terça-feira. Se José está trabalhando exclusivamente nos dias que Maria está trabalhando, então qual das opções pode ser verdadeira? Então, se Karina está trabalhando segunda, não, se José está trabalhando na quinta e na sexta, então, dessas daqui vão por eliminação. José está trabalhando na segunda-feira, então a gente já sabe que é errada, pois José está trabalhando exclusivamente na quinta e na sexta, que são os dias da Maria. Karina está trabalhando na sexta-feira, a gente já sabe que é errada, pois na sexta-feira cada dia é só apenas um par de irmãos. Então, se no caso, se Maria e José estão trabalhando na quinta e na sexta, então já são um par, então não pode ter mais nenhum irmão lá junto. Letra C, Laura está trabalhando na sexta-feira, mesma condição da letra B, não pode haver mais um irmão lá além do par. Letra D, José está trabalhando na quarta-feira, então essa aqui a gente já vê que é errada também, só pelo fato de estar escrito exclusivamente nos dias que Maria está trabalhando. Se Maria só trabalha quinta e sexta, então José não poderia estar na quarta-feira. Então essa daqui foi literalmente, porque 7 pessoas marcaram a letra D, né, e 8 a letra E, provavelmente foi só apenas um desatento na parte da leitura mesmo, exclusivamente nos dias que Maria está trabalhando. Então, se Maria trabalha só quinta e sexta, José não poderia trabalhar na quarta. A única questão restante seria: Nilo está trabalhando na terça-feira. Aqui não disse nada sobre Nilo, não tem a restrição em cima. Ok. Questão certa, letra E. Continuando então para a quinta e última questão. Para a quinta e última. Se Karine está trabalhando somente um dia e Laura está trabalhando exatamente 4 dias, então qual par de irmãos está trabalhando na quarta-feira? Ok, então. Isso daqui, já para dar uma ajudinha, Karina está trabalhando somente um dia. Nas restrições, fala que Karina trabalha no mínimo uma vez e somente, e essa uma vez tem que trabalhar na segunda. Karina, independente, tem que trabalhar na segunda. Então, beleza. Se ela está trabalhando um dia, vai ser obrigatoriamente na segunda-feira. E Laura está trabalhando 4 dias. Então, se Laura trabalha 4 dias, ela vai trabalhar na segunda, na terça, na quinta e na sexta, para atender a restrição de não trabalhar 3 dias consecutivos. Então, beleza. A gente já sabe agora que Mari está trabalhando que Laura está trabalhando 4 dias, ou seja, na segunda com Karina, e na quinta e na sexta está trabalhando com Maria. Então, sobra apenas 2 dias, terça e quarta, e a Laura trabalhando. Então, qual par de irmãos estaria trabalhando na quarta-feira? Aí você tem que distribuir isso daí. Puxando aqui para a questão 5. A resposta seria a letra B, José e Nilo. Se Karina está trabalhando somente um dia e Laura está trabalhando exatamente em 4 dias, então qual par de irmãos abaixo está trabalhando na quarta-feira? Então, se no caso a Laura está trabalhando 4 dias, então ela trabalharia na segunda, na terça, na quinta e na sexta, folgando na quarta-feira. Então, se a gente sabe que ela não trabalharia de jeito nenhum na quarta-feira, de jeito nenhum ela trabalharia na quarta-feira, porque é o único dia que ela não pode trabalhar,
para assim seguir a regra de não ter 3 dias consecutivos. Então vamos por eliminatória nessa daqui. José e Laura, então a gente já descarta, porque a Laura não pode ser na quarta-feira. Letra C, Karina e Laura. Laura não pode, então descarta a letra C. Letra D, Laura e Maria. Não pode ser a Laura, então a gente já descarta mais uma questão. Letra E, Laura e Nilo. Então a única questão que sobra, que não tem a Laura, seria José e Nilo. Então bem simples mesmo por eliminação, mais uma vez. E é exatamente isso. Letra B, questão correta. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold, you might need a